Durante a Revolução de 1932, os aviões foram uma das armas mais marcantes da guerra, pelo seu uso nos combates, a pequena e surpreendente Força Aérea Paulista e os bombardeios nas cidades constitucionalistas. Então, hoje, vamos explorar a participação do avião na Revolução de 32. Quando a Revolução explodiu no estado de São Paulo, as forças constitucionalistas foram às pressas organizar a sua força aérea, e como todo o esforço de guerra dos paulistas, foi feito na base do improviso e por doações dos apoiadores da Revolução. Ainda assim, sofreram muitas dificuldades pelo caminho, principalmente pelo fato que antes mesmo de 32, logo após o governo provisório tomar o poder, uma das suas primeiras providências foi desmantelar a aviação da Força Pública de São Paulo, com esses aviões sendo enviados para o Rio de Janeiro e assim também perdendo muitos mecânicos e pilotos paulistas. No início de julho de 1932, o coronel Euclides Figueiredo ordenou que as armas aéreas fossem estabelecidas no aeródromo de Campo de Marte, no norte da cidade de São Paulo. Contudo, apenas 4 aviões se apresentaram, sendo 2 deles o Potés 25, um biplano feito na década de 20, usado para o reconhecimento e também como bombardeiro. Os outros 2 eram do modelo Waco CSO, equipado com 2 Browning .30, também sendo usado como um bombardeiro leve. Mas pela sorte dos paulistas, alguns dias depois, outras aeronaves se juntaram por meio de novos pilotos que aderiram à causa, como um Waco, trazido pelo tenente Arthur da Mota, e um Newport Delage, pelo capitão Ardebal da Costa, além de vários proprietários privados que proveram outros modelos para a Força Paulista. No final da Revolução, os paulistas ainda receberiam mais 3 Curtiss Falcon, direto do Chile. Ou mais que os paulistas possuíssem uma variedade de modelos, apenas 7 desses citados realmente poderiam ser usados em combate, e assim se formava a aviação paulista, um arsenal pequeno e adaptado. Nas primeiras missões aéreas executadas pelos constitucionalistas, com Waco foi sobrevoar o Rio de Janeiro para espalhar a propaganda paulista. No início da Revolução, era comum essas missões de propaganda e também missões de reconhecimento aéreo. Essa fase duraria pouco, até os pilotos mais experientes começarem a se juntar ao movimento, como os majores Ivo Borges e Lísias Rodrigues, que comandou o primeiro grupo de aviação de caça, os Gaviões de Penacho, ambos deles sendo desertores das forças federais. Falando nos federais, no início de julho já iriam atacar o aeródromo dos paulistas de Campo de Marte. Porém, as bombas caíram longe dos hangares, da pista de pouso e dos aviões, o que foi reconhecido pelos paulistas como uma vitória. As primeiras missões de combate dos constitucionalistas seriam no fim desse mês, quando uma operação organizada pelo tenente Gomes Ribeiro foi executada, partindo de Itapetininga e indo para Faxina, atual Itapeva. Lá, Gomes Ribeiro avariou um avião que estava estacionado no solo. Também, de lá, várias outras missões de ataque a tropas federais no solo seriam executadas, causando uma grande insegurança nas forças que chegavam do sul. Mas com o tempo, os federais fortaleceriam sua superioridade aérea e conseguiriam contra-atacar os paulistas. Os federais possuíam quase os mesmos modelos de aviões dos constitucionalistas, sendo o principal o Waco, que na frota federal tinha uma cor vermelha, sendo assim conhecido como vermelhinho, que seria um símbolo durante a guerra. A vantagem dos federais era ter uma frota 5 vezes maior que a dos paulistas. Também, eles executavam missões mais regularmente. A maior vantagem constitucionalista era sua flexibilidade, possuindo suas bases em pontos estratégicos para atacar as posições federais, principalmente os que se localizavam em Lorena, Taubaté, Mogi-mirim, Campinas, Santos e Itapetininga. Isso por serem muito próximos à frente de combate. Uma das missões mais comuns dos federais era bombardear as posições constitucionalistas, e no dia 18 de setembro, uma esquadrilha federal executou um bombardeio na cidade de Campinas, sendo conduzido pelo Major Eduardo Gomes. Durante esse ataque, Aldo Tiorato, um menino de apenas 9 anos, foi morto após ser atingido por estilhaços de uma bomba na estação ferroviária.
Alguns dias depois, uma esquadrilha paulista de 4 aviões de caça, sendo comandados pelo Major Lísias Augusto, realizou uma missão de bombardeio no aeródromo governista, em Mogi Mirim, que foi um sucesso. Lá, os aviões paulistas pegou as forças federais de surpresa, voando baixo e vindo pela própria retaguarda dos federais. O resultado foi 5 aviões que estavam em solo destruídos e mais um danificado enquanto tentava levantar voo. Essa vitória conseguiria levantar a moral dos paulistas, gerando um ânimo para uma nova missão, muito mais ambiciosa e perigosa. Em 24 de setembro, Mário Machado Bittencourt, aclamado como o melhor observador da aviação paulista, junto com Gomes Ribeiro em um Curtiss Falcon, também contando com Lísias Rodrigues no Kirikiri e Mota Lima, junto com Hugo Neves no Waco Verde. Eles partiram de Campo de Marte em direção ao Porto de Santos. O objetivo era bombardear o cruzador Rio Grande do Sul, junto com outros navios da Armada Brasileira, que estavam executando o bloqueio naval no principal porto de São Paulo, o que fazia aquela missão super importante. Os paulistas fariam um primeiro bombardeio e voltariam para se reabastecer no campo da Praia Grande. Pelo azar dos paulistas, o avião pilotado por Bittencourt e Gomes Ribeiro se transformou em uma bola de fogo em pleno ar, caindo ao lado da ilha, em frente ao Guarujá. Os federais diziam ter abatido os 2 pilotos, mas Lísias, em um depoimento, disse que uma válvula do motor tinha engasgado, e por isso o avião tinha entrado em combustão, culpando os federais de tentarem tirar o proveito da morte do piloto. Fato é, seus corpos e destroços do avião nunca foram encontrados, e o cruzador não foi atingido, dando fim na última grande missão da aviação paulista na Revolução. Santos Dumont, considerado o pai da aviação, presenciou a Revolução de 1932. Naquela época, Dumont sofria com a esclerose múltipla, que causa lesões nos nervos, resultando em distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo, o que já afetava o seu humor. As coisas só pioravam enquanto ele presenciava a sua invenção sendo usada como instrumento de guerra em seu próprio país, o que Dumont detestava, tanto que depois da Primeira Guerra Mundial, ele teria feito um apelo para a Liga das Nações contra o uso do avião em guerra. No dia 18 de julho, logo no início da guerra, Dumont viu 3 aviões Waco federais, chamados de Vermelhinhos, fazendo uma investida na região. Segundo Christian von Bülow, Dumont, ao voltar ao seu quarto de hotel, não conteve as lágrimas. E logo depois disso, no dia 23, Santos Dumont foi encontrado morto em seu quarto.